Boa noite a todos. Mais uma aula muito especial. Vamos ver agora finalmente o nascimento de Yaakov e de Esav, porque a gente falou nas aulas passadas, o nascimento de Israel, né? Agora. A gente já começou a aula passada um pouquinho no final, mas agora vamos desenvolver o assunto. Falei que essa aula é 47, não sei se eu falei. Vamos lá. A gente está no capítulo 25, tá? E no versículo 25 também. Mas a gente vai voltar um pouco só para contextualizar. A gente viu das rezas há 2 aulas atrás, não vou voltar nisso. Vou só concluir das rezas. A gente viu que Rivka, ela reza para Deus para ter Yaakov. Yitzhak não. Yitzhak, ele reza para Deus para vir em Israel em nome de Deus. O que vier, veio. E ele entende as consequências da reza dele. Que ele fala, se Israel não pôde vir para o mundo e tem um impedimento para minha esposa engravidar de mim por algum motivo, tem alguma coisa que o mundo não está preparado ou a gente não está preparado. Mas, por favor, Deus, dá um filho. Mesmo que tenha consequências. Essas consequências cuido eu. Eu me responsabilizo por elas. E Deus ouve ele. E vem com consequências. Qual é a consequência? Que quando engravida ele ficar, tá doendo muito a barriga. Tem alguma coisa diferente, muito mais do que o normal. Ela fica achar que vai morrer, ou que vai perder o filho, ou não entende o que está acontecendo em questão espiritual, vamos dizer assim. Ela vai consultar o profeta, que ela não era profetisa, e o profeta dá as boas novas para ela, que é... E falou para ela, a gente viu que é importante para ela e não para ele. Ou seja, que falou para Rivka e não para o Yitzhak. Ou seja, não conta para o Yitzhak, essa profecia é para você. Tá? Então, Yitzhak estava sabendo uma coisa que Rivka não estava sabendo, e Rivka estava sabendo uma coisa que Yitzhak não estava sabendo. Yitzhak sabia que iam ter consequências, e ele era responsável por essas consequências. Rivka não sabia disso. Ele fica sob o quê? Que vão vir, na verdade, dois no ventre, e esses dois vão virar 2 povos, sendo que esses 2 povos, desde o ventre, vão se separar. Cada um vai para um lado, eles não vão estar juntos. São 2 nações, 2 governos, o leão e a Metz, e um governo sempre vai brigar contra o outro, não vai ter paz. Verav e a voz sair, e no final, sempre um vai dominar o outro. Um vai estar em cima, o outro está embaixo, e quando o outro for para cima, o outro vai para baixo. Sempre vai ser assim. Tá? Então, isso Yitzhak não sabia. A gente viu isso aula 2 aulas atrás. Aula passada, a gente viu isso. Vai minha Lu e a minha, ela é veneto, a minha bebida. E viram, tem 2. Né? Terminou no mês da gravidez, tem 2. Ué, tem 2? Você já sabia que tem 2? A professora acabou de falar que tem 2, bem claro. Não, são 2 tomim. 2 gêmeos. 2 pessoas parecidas, porque a profecia falou que desde o ventre 2 separados, ia ter um de um tipo, o outro totalmente diferente. Quando a gente pensa, quando a gente já sabe que é Yaakov e Esav, parece que o Yaakov nasceu já com aquele negócio de anjinho, né, na cabeça, e o Esav nasceu capeta já. E não, 2 pessoas iguais, 2 crianças iguais, a gente vai ver que até 13 anos as 2 são normais. Uma pessoa não conseguia ver a outra e falar, são 2 filhos diferentes aqui, 2 índoles diferentes, 2... A Torá, ela descreve diferente, né? Que não, diferente. Não, a característica física que a Torá descreve. Okay. E não a característica, a personalidade. Okay. Mas óbvio que nem tudo é à toa. A característica física que a Torá resolve descrever, podia falar várias formas dessas características. É óbvio que ela já está aludindo, depois dos 13 anos, qual é a tendência que a criança vai desenvolver. Isso que é o próximo versículo. 25. Vayetze Arishon Admoni. Interessante esse verbo. Vayetze, e saiu. E nasceu, e gerou, e saiu. Ou seja, veio para o mundo, não sei, o que é Vayetze? Arishon Admoni, o primeiro vermelho. Coloque a Deretzea, todo como uma pelugem de pelo, né? Uma pelugem, um casaco de pelo. Casaco, de pelo. Vai creu, chamou a Esav. Chamaram o nome dele de Esav. Aí te atentou aqui que está escrito vai creu, e chamaram, e não e chamou. Por que eles chamaram? Porque como ele nasceu todo peludo, as pessoas falaram, esse é o já feito. Esav é de Assui, já está feito. Esse é o já feito. Já nasceu grande, já nasceu todo peludo, mas já nasceu com barba e bigode, pelos no sovaco, né? Esse aí já nasceu grande. Então a gente vê que a Torá, ela dá 2 características para o primeiro. Não disse o nome ainda, ele é o primeiro. Interessante, 3 características ele vai dizer. A primeira é que ele é chamado de o primeiro. Né? Não mais, ele é o Orishon, o primeiro.
Arishon, o primeiro. Aí as duas características. Admoni, ele é vermelho. E a gente viu o que é o vermelho. Vermelho é que é uma criança muito conectada à vida, à ação, talvez um pouco imperativa, não sei, muito vermelho. Mas essas características vão levar ele a alguma questão com, de acordo com Rashi, derramamento de sangue. A gente viu que estar ligado com sangue não necessariamente é ruim por si só. Porque a pessoa pode tratar o sangue de várias formas. Por exemplo, ele pode virar um moelo e fazer Brit Milá. Ele pode virar um médico, um cardiologista, um cirurgião. Ele pode fazer escritar, ele pode abater animais. Ele pode ser um assassino. Né? Ou seja, dentro do que existe de sangue, quem lida com sangue, tem muitas formas que o ser humano, dentro do livre-arbítrio dele, pode fazer coisas muito boas. Ele pode ser um rei, certo? Ele pode, sei lá, ele pode ser um soldado. Pode ser várias coisas. Então isso não determina que ele seria um assassino por ser vermelho. E a gente viu a prova disso, é que na Torá, lá em Shmuel, tem também o mesmo conceito, que também era uma pessoa adumoni vermelho escrito igualzinho, que é David Amélia. David Amélia também ele é escrito mesmo vermelho, tanto que Shmuel, quando vê David Amélia, a gente falou lá passado, ele fala, uau, é igual Esav esse daqui. E a gente vê que David Amélia não era um assassino, ao contrário, ele era um guerreiro, um herói, um rei. Sim, guerreou muitas guerras, mas ele foi total tzadik. Talvez não existiu nenhum como David Amélia no mundo, tá bom? Então a gente vai ver que vão ter características muito parecidas entre David Amélia e Esav. Querendo dizer o que a gente falou, que o livre-arbítrio existe tanto para Esav quanto para Yaakov, nada é definido, que se Esav escolhesse o caminho correto, ganhasse no livre-arbítrio dele próprio, ele poderia talvez ter sido David Amélia. Que a gente vai ver que o Esav foi feito para ser o Melech, para ser o rei mesmo, um rei. Mas o rei pode ser justo ou o rei pode ser injusto. Pode ser bom, pode ser mal, tem rei de tudo que é jeito. Então esse é Admoni. E o segundo é que já nasceu todo peludo, ele já nasceu feito. O que quer dizer nasceu feito? Ele não se desenvolveu. Não houve um esforço de desenvolvimento igual a uma criança. Isso aí é como se fosse, eu sou isso. Ele já nasceu com as características prontas. Tá? Interessante que a gente vai ver que não é, quando fala em português, não é proporcional, as características de Yaakov não vão vir como antíteses da de Esav, vão vir outras características nada a ver. Não tem paralelismo, desculpa. Não tem um paralelismo entre as características de Esav com as características de Yaakov. Vamos ver. 26. E depois disso, Yatzah saiu seu irmão. E a sua mão segurava o calcanhar do Esav, e Ikra chamou Yaakov. E chamou. Quem chamou? O pai. Chamou o nome de Yaakov. Yitzhak ben Shishim Shana Beledotam. Yitzhak tinha 60 anos quando teve eles. Tá bom? Ou seja, a gente viu qual a característica aqui de Yaakov, que ele que ele segurava o calcanhar de Esav. E a gente deu duas possíveis interpretações para isso. A primeira é exatamente a profecia de Rivka, que quando um cair, o outro vai descer. Ou seja, ele já nasceu puxando o pé do Esav. Você é o rei, você é o primeiro, eu estou logo depois, puxando o teu pé já. Tá? Esse é um. E a segunda possível interpretação é quando a pessoa não tem força, precisa pegar um empuxo, uma força com alguém, ou seja, para Yaakov sair, ele precisou da força de Esav. Esav, me ajuda aqui que sozinho eu não consigo. Então puxou o final de Esav, tá bom? Então chamou o nome de Yaakov. Yaakov, a palavra é Ekev, né? Calcanhar, com Yud na frente, ou seja, Yud é do futuro. No futuro, Ekev. No futuro, será Ekev, tá? Essa ideia, ou seja, depois de Esav, vai ter quem é o calcanhar, o final de Esav? Yaakov, tá? Essa ideia. E Esav são as palavras de Yasui, feito, mas sem o Yud do final. Porque dizendo que o Yud do final foi para o começo de Yaakov. Isso que um pouco da Kabbalah fala isso, que o pé do Esav é o Yud, que é o final do Esav. E aí foi para a cabeça do Yaakov. Tipo, o Yud de Yasui, de feito, saiu, aí virou Esav sem o Yud do final, e Yud foi a primeira letra de Yaakov e Yaakov. Tá? Isso aí é muito profundo, mas só uma alusão aqui. Tá? Essa é a ideia aqui. Então, entendemos. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos agora começar a ideia aqui. Não, antes. Vacharei Chen.
E depois de... Não, antes disso. A gente viu que o primeiro é chamado de o primeiro, o segundo é chamado de... o irmão dele, o irmão do primeiro. Ou seja, tem duas crianças aqui que a gente não sabe o que elas vão ser da vida, que não tem nada definido do que elas vão ser da vida, mas a gente sabe que a Torá chama o primeiro de o primeiro, e o segundo é o irmão do primeiro. Então aqui a gente já vê como Yaakov está em segundo plano na história, por enquanto. Em relação ao que a Torá descreve. Ou em relação a seu irmão. Então se a gente fala assim, se tiver um filho vendo o que a Torá descreve, se a gente for para o futuro e não saber o que vai acontecer com eles, quem vai ser o filho destacado é o Esav. Quem é o irmão do Esav é o Yaakov. O princípio é isso, tá? E aí, a ideia de nascer gêmeos, tem o primeiro e tem o irmão dele, remete para quem estava na aula 8, a gente está na 47, quem estava na aula 8, 7 e 8, a Caim e Abel, o arquétipo dos irmãos do mundo gêmeos. Isso aqui é a segunda vez que aparece gêmeos na Torá, a primeira é Caim e Abel, e a gente já sabe o final de Caim e Abel, que Caim mata Abel. O que vai acontecer é muito parecido aqui. Só que já dando spoiler, no final tem uma surpresa nessa história. Que Esav não mata Yaakov no final. Então há... Não que ele não tente. Não que ele não tentou, ou talvez não sei. No final, o que tudo indica, logo do início, que vai ser, não se realiza. Então já é um sucesso da família de Abraham. Aqui já tem um sucesso, porque o Caim e Abel na família de Abraham é diferente do Caim e Abel da família de Adão. Não que melhorou muito a situação, mas pelo menos alguém não morreu no final. Um dos irmãos, os dois viveram até o final. Ou seja, em algum nível, a irmandade existiu. O que já se esperava do final trágico, aquele filme que já viu meus ver falar, tudo que começa assim vai terminar, já sabe o final. Não, surpresa, final feliz, os dois viveram. Não tão felizes, mas dentro da relativamente feliz. Isso já é um spoiler lá pro final. Então existe um sucesso na história, sim. A gente vai ver, graças a quem ele ficar, que vai salvar os filhos. A mãe. Mas vamos lá. Fazendo a maior treta da história, né? Mas tá bom. Vamos voltar só um pouco para Caim e Abel, só pra gente voltar, para entender. Caim e Abel deve ser, acho que é capítulo 4, se não me engano. Capítulo 4, quem quiser já achar, vai dizendo aí a página. Capítulo 4, achei. Capítulo 4, versículo 1. Lá no início, de Bereshit. Fechou? Versículo 1. Isso. Página 22. Está escrito assim: Vê Adam e o homem, e Adai Travá conheceu sua esposa, Estor. Vatahar Vateled, engravidou e gerou. A gente viu que é alguma coisa importante para a humanidade. Aqui não está escrito Vatahar Vateled, está escrito Vayetze. Antes está escrito Vateled, né? Vatahar Ivka, está escrito antes. No versículo 21 está escrito Vatahar, engravidou. Depois está escrito Vayetze. No final está escrito assim, e Yitzhak tinha 60 anos, Beled Totam. Então tem o Vatahar e o Vateled aqui. Esses dois verbos. Tá bom, mas não é isso que eu queria focar. Et Cain. E quem ela gera? Cain. Cain é o filho de Havá, é o filho. Vatomer. E ela falou, Kanite Ish. Eu adquiri um Ish. Ish é uma pessoa muito importante. Lembra dessa palavra, Ish. Adquiri um homem chamado de Ish. Eita, Shem, de Deus. Deus me deu um filho. Vatosef Laled. Depois ela acrescentou em ter filhos. Ou seja, o primeiro... Ela vatahava teledet Cain. Me falou, uau, tive um Ish. O segundo, vatosef laled. E teve mais um outro. Etahiv. O seu irmão, o irmão do Cain. Igualzinho. Ethevel. O Evel. O que é Evel? Fertilidade. Evel. Daí Evel do Etzon. O Evel foi pastor. Vê Caim, uma ovelha da Mai. O Caim trabalhava na terra. Isso é importante, a gente ainda não sabe nada sobre isso. O que vai ter a ver com Esav e Yaakov. Isso vai ser no próximo versículo. Tá, e no final um vai matar o outro. A ideia aqui também. Então existe um primeiro e existe o irmão do primeiro. E lá na aula que a gente explicou, o que é o primeiro? O que é o filho primogênito? Ângelo, quer explicar? A gente explicou lá em Caim e Abel. O que é o primeiro filho? Que é o Cohen. O primeiro filho é aquele que dá significado à vida dos pais. Os pais viram pais ao ter filhos, até o primeiro filho, sim. E a princípio, quando nasce o primeiro, qual é o conceito de vida do primeiro filho? Uau!
Tudo que meus pais fazem é para mim. Eu sou o centro do mundo. Eu sou o filho. O filho. Tudo, os meus pais, a vida dos meus pais é voltada para mim, para me criar. Então, eu sou o cara, o filho. A vida é para mim. O mundo todo existe por causa de mim. Isso quer dizer Caim, de adquirir. Ó, sou eu. O que é o caçula, ou o segundo filho? É o outro. Ou seja, quando o segundo filho ele não nasce igual o pensamento do primeiro filho, que é tudo meu. Que ele já nasce no mundo que já existe o outro, o seu irmão. E ele sabe que no mínimo ele tem que compartilhar igual com o irmão. Ou seja, o primeiro ele é educado, tipo assim, ó, tudo pra você. Até que nasce o irmão, e o irmão, quando ele nasce, ele é educado assim, ó, tem os dois. Não é tudo seu. Ou seja, ele nunca se vê como centro do mundo total. Nunca existiu essa situação para o segundo filho. Para o primeiro existiu. Então, qual a dificuldade do primeiro filho? Entender que tem outro. Então, o Yetzirará, a dificuldade, o desafio do primogênito é entender que tem um segundo, ou terceiro, quarto, e ele vai ter que compartilhar com o outro. Porque, a princípio, para ele, o mundo é dele. Tudo que acontece no mundo é para mim. Isso havendo uma distância entre o primeiro e o segundo. Que sim. Quando eles são gêmeos, eles já nascem sim, entendendo que tem dois. A ideia é de existir o Urishon e o Arriv, o irmão do Urishon, volta, que o caçula, ele já nasce como irmão. Ele é o irmão. Ó, tá nascendo um irmãozinho. Quando os pais engravidam, ó, a gente vai ter um filho. Quando vai ter o segundo, oi, filho, você vai ter um irmãozinho. Muda. É outro conceito, né? Oi, filho, você vai ter um irmãozinho. Não que não vão amar mais, ou nada disso, mas o conceito é diferente. A situação da existência é diferente por si só, a priori, tá? Essa é a ideia aqui. Então... Tem um que segura a porta. Então vamos lá. Tem o Urishon, que é o Esav. E tem o Arriv do Urishon, o Yaakov. E a gente já vai entender então que Esav ele vai se entender como eu sou o completo. Eu tenho a vida, eu sou a vermelha. Eu sou o rei. Tem muitas características parecidas com Caim. Não é à toa que ele vai ser um homem do campo. Que o outro é o Vedamal, que trabalha na terra. E o Arriv, a gente vê que Yaakov é o irmão dele. Ele vai, tá, meu chevo ali, ingênuo, vai cuidar, vai sentar nas tendas, tá? A gente vai ver que parece uma coisa com outra. Então é isso que eu queria trazer aqui. E agora a gente pode ver o Vacharei Chen. Urash está escrito assim. E depois disso nasceu o seu irmão, no versículo 26. Do capítulo 25, versículo 26. Vacharei Chen Yatzachiv. Depois disso nasceu o seu irmão. Depois disso o quê? Depois disso, está escrito assim. E saiu o primeiro vermelho, e depois disso nasceu o seu irmão. O que é esse depois disso? Não precisa dizer depois disso. E nasceu o seu irmão. Não precisa ver Hareichen, tá mais, tá? Então depois disso, o quê? O Urashi, ele vai falar um midrash interessante. É tipo aquele, tá tudo certo, que é botar lenha na fogueira, exatamente, é o Urashi. Ele fala, você não percebeu nada aqui, mas eu queria botar um pouco de lenha, olha o Urashi. Chamate Midrash Agadá, eu ouvi dizer, tá brincando, o Midrash Agadá, o Midrash Adorashol Lefi Pshuto, que explica de acordo com o Pashut. É o sentido de Vacharei Bedina Reis Loberava, que corretamente Yaakov estava segurando o calcanhar de Esav. Tipo assim, ele estava certo em fazer isso. Ele tinha mesmo que segurar o calcanhar de Esav ao sair. Yaakov notzar betipar eshoná Esav minashná, porque o Yaakov foi formado da primeira gota e Esav da segunda gota. Ou seja, quando Yitzhak teve a relação com Rivka, quem formou o primeiro dentro? Yaakov. Depois, Esav. Só que quando nasceu primeiro Esav e depois Yaakov. Então, na verdade, Yaakov tinha que ser o primogênito. Isso que ele quer dizer. Por isso ele estava certo. Ele falou, não, era para ser eu. Corrida para sair. Eles corriam para sair, lembra? Que vai Trotzitzu, que corriam para sair. E por isso que vai Etzer e saiu. Você já abriu. E o outro, não. Aí pegou o calcanhar, mas perdeu na linha de chegada e não conseguiu. Depois disso, virou irmão, não sou Urishon. E o outro, ganhei, sou Urishon. Primeiro lugar. Então, foi tipo isso. Se ele lembrado, ele fala, dá um exemplo aqui, que é igual o Shefoferet. Que instrumento é esse? É um funil, talvez? Shoferet.
Como é? Tá em Tá português. falando que é um tubo. Tubo. Um tubo. Tem um bocal, tubo. bocal Um vitro. seja estreito. Um vitro. Tubo de ensaio. Tem um balde. Tem um tubo. Primeiro você bota uma pedra. Depois você bota a segunda pedra. Qual o primeiro que sai? A segunda pedra. Depois, isso que ele quer dizer. Tá, essa é a ideia. Então, Esav foi formado depois. Yatzar Rishon, saiu primeiro. Por isso que é Rishon, saiu primeiro. Mas ele não é o mais velho. Isso que ele quer dizer. Mas é o que saiu completo. Yaakov Shenotzar Rishoná, Yaakov foi formado primeiro e Yatzar Haron, saiu depois. Yaakov, Baal Yaakov, então logo em Yaakov, em seguida veio Yaakov. Rishon, a lei da que Rishon, ele queria ser o primeiro a nascer, assim como o primeiro a ser formado. Vai Ftor et Rachamar, e ele queria romper o Rachmah, o útero. Vai Tolet Bechorá Minadin, ele queria pegar corretamente a primogenitura, coisa que não pegou porque ele nasceu depois. Esse Rashi é muito estranho, porque qual é a Lahá? Quem é o primogênito aqui? É o Esav, sem sombra de dúvida. Tipo, isso é muito bonita a história, mas pela Torá, o Esav é o primogênito. Se tivesse Pidyon Ben, é do Esav. Se tivesse lei de herança, é do Esav. Pela Torá, pela Lahá, 100%, não tem dúvida. Ninguém sabe o que acontece lá dentro, muito menos o Rashi nessa época. Então, na verdade, o Rashi não quer falar uma coisa científica. Olha, as pessoas que não entendem muito, o Rashi fala assim, eu queria comentar um negócio aqui nesse versículo de ciências que eu estudei aqui. Não, nada a ver. São coisas muito elevadas de Kabbalah que o Rashi está botando aqui de forma, entendível, alusão aqui. De qualquer forma, pelo Midrash, o Yaakov é o primeiro. Vamos acreditar nesse Midrash. E pela Lahá, pela história, pela realidade, o Esav é o primeiro, porque ele saiu primeiro, isso que importa e pronto. Tá? Então o que importa é quem formou antes? O que ele quer trazer aqui, esse Harichem? O que a Torá quer dizer aqui? Tá bom? Então essa é a ideia. Então a ideia é, o que muda? Sair antes ou depois? Ser o primeiro ou o segundo? Tarles, tipo, na prática. Então o que muda é o seguinte, quem é o primogênito? E o primogênito, pela Torá, ganha a primogenitura. Tá? Essa é a ideia. Opa! Bem-vindo. O que muda seu primogênito? Muito fácil, porque o que carregava o primogênito são as bênçãos de Abraham Avinu, que foi passado para Yitzhak. E agora que já nasceram dois e não um só, na verdade está decidido aqui, a princípio, quem é Israel? Israel é o Yaakov, Israel é o Esav. E Esav saiu primeiro, então Israel é o Esav. Mas está falando, não, mas a princípio, na essência é o Yaakov. A gente vai ver que depois vai dar uma polêmica até o dia de hoje. Quem é o verdadeiro Israel? Verus Israel, em latim, Verus Israel. Mas a ideia que eu ia falar é o seguinte: se a gente for parar para pensar de Caim e Evel, Caim ele é o primeiro em todos os sentidos e Evel é o segundo em todos os sentidos. E aqui o que o Rashi quer dizer é o seguinte: a princípio, o Caim aqui seria o Yaakov e o Evel seria o Esav. Mas de alguma forma o Esav virou Caim e o Evel virou o Yaakov, tá? O Caim virou Esav e... Não, o Esav virou Caim, entenderam? A ideia aqui, tá? Mudou. Mas o que muda? Então a ideia é a seguinte: o que faz o primogênito na prática? Então tá escrito, a gente aprende aqui, vamos recorrer aos pessoas para ser mais rápido. A gente aprende o seguinte, em Shemot, está escrito em Shemot 19, versículo 6, quando o povo judeu sai do Egito, tá? E eles vão receber a Torá. Antes de receber a Torá, antes de Moshe subir no Har Sinai, Deus fala para Moshe, fala isso para o povo. Aí fala, Deus tirou vocês do Egito com asas de águia e tal. E é nesse dito, antes de receber a Torá, que Deus fala assim, qual é o propósito do povo judeu? O que ele fala? Vocês serão para mim um reinado de sacerdotes, Kohanim, e um povo Kadosh, sagrado. Não importa agora o que é Kadosh, tá bom? Mamlechet Kohanim. Kohen é o primogênito. O primogênito é o Kohen. Ou seja, vocês são
um povo de primogênitos e um povo sagrado. Como está escrito em Shemot 4, versículo 22. Beni Bechori Israel. Vocês são meu filho primogênito, Israel. Israel é meu filho primogênito. O que é o filho primogênito? É aquele que tem a função de ser Mamlechet Kohanim Vekadosh. Um povo de sacerdotes, um reinado de sacerdotes e um povo santo. Tá bom? A ideia é o seguinte: se o Israel é o povo primogênito de Deus, tá bom? O que quer dizer em relação aos outros povos? Isso quer dizer que os outros povos também são filhos de Deus. Essa é a ideia. Todos os povos são filhos de Deus. O povo judeu é o primogênito. E não que um povo é filho de Deus, outro não. Todo ser humano é filho de Deus. O povo judeu, ele é o primogênito. O que muda ser o primogênito? Ah, você é estrelinha, ganhou um broche, um troféu. Não é isso. O que é o primogênito? O primogênito pela Torá é aquele que recebe sobre ele a responsabilidade de ajudar os irmãos. O primogênito é quem cuida dos irmãos. Por isso que o povo judeu tem que ser um reinado de sacerdotes. E um povo santo. O que é um reinado? Reinado em relação ao quê? Para outros. Povo santo. O que é? Todo mundo é santo, todo sacerdote. O que mais precisa? Não. É o primogênito para a relação do mundo, para os outros do mundo. Essa é a ideia. Então, a brachá de Avraham Avinu ia passando pelo primogênito, aquele que pega o status de primogênito, que no final não foi o Ishmael, e sim foi o Yitzhak, quem já estudou isso, é aquele que tem a responsabilidade de resolver os problemas do mundo, de trazer o mundo para a perfeição, que a gente chama época messiânica, de fazer com que o ser humano se transforme ao ser humano que ele foi projetado a ser, que se chama isso Ben Adão, o filho de Adão, que se chama Mashiach. Seja para o mundo pleno de paz. Não é à toa que Esav é a mesma numerologia de Shalom, de plenitude. Shalom, plenitude de paz, tá? Ou seja, o primogênito é aquele que tem... O que é o primogênito? Quem tem a responsabilidade de cuidar dos outros. Esse é o primogênito, tá bom? Então essa é a ideia. Então aqui, a discussão é o seguinte: Israel é o primogênito. Era para nascer Israel de Yitzhak purificado. Só que em vez de nascer um, nasceu dois. Então quem é o primogênito? Tá? Não sei, porque o primogênito é aquele que vai resolver os problemas do mundo. Pela Torá, pela Alahá, quem é o primogênito? Essa. Na cabeça de Rivka, quem é o primogênito? Não sei ainda. Na cabeça de Yitzhak, quem é o primogênito? Não, os dois. Porque Esav entende que Israel são os dois, porque ele rezou e veio para Israel nascer, e veio os dois. Então Israel é um mais o outro. E Esav mais Yaakov é Israel, os dois juntos. Tá? Essa é a ideia. Os dois juntos é Israel. Então a gente vai ver as consequências que isso vai gerar. Então agora sim. A gente vai ver. Não, vamos ver no próximo. 27. Vamos lá. Vai Gdelu Anearim. E aí cresceram os jovens. Vai Esav ish Yodei Atzaid ish Sadeh. Ve'Yakov ishtam Yoshev Oalim. Agora. E cresceram os jovens. E foi que Esav, ele foi um homem que sabia caçar. Um homem do campo. E Yaakov, Ve'Yakov ishtam, um homem que é tam, íntegro ou ingênuo, Yoshev Ohalim, que sentava em tendas, em lares, em tendas, tá? Tendas é uma popular. Em tendas, tá? Mesma coisa que usou pra Noah. Noah, por que Noah? Tá mim. É isso, fala, boa, estudar para achar. Sim, exatamente. Que ele era, o que o Urash fala lá, tá? Não lembro. Sadik íntegro. Sadik íntegro. Não, sim, mas o Urash ele comenta, tá? Lá. Tá bom, vamos depois a gente ver. Vai Gdelu Anearim, e cresceram os jovens. Quer dizer o seguinte, é isso que o Urash fala. Até crescerem, não tinham essas características percebíveis, tá? E aí vai falar, quando é que cresceram, quantos anos eles tinham aqui? É que o Urash fala, no Ben Shishim Shana, 13. ele fala, essa já até... Ah, não é isso? Aquilo. Vai Gdelu Anearim, Kol Zman Shehayaktanim, olha o Urash. Toda vez que eles eram pequenos, Lo Hayon Nikarim. No versículo 27, vai Gdelu Anearim, vai Esav.
Fala, todo momento que eles eram pequenos, Lo hayu nikarim, eles não eram reconhecidos pelos seus atos. Ven adam medartei bahem mativan, eu não conseguia diferenciar a característica de um do outro, até crescerem. Quando eles fizeram 13 anos, ou seja, bar mitzvah. Depois do bar mitzvah muda. Aí é o livre-arbítrio, começa. Então, quando eles fizeram 13 anos, Zé Perez lebatei midrashot. Um foi para a casa de estudos, que é o Halim. Zé Perez levou da Zahar, e outro para idolatria. Tá? Ou seja, o que é? Quantos anos eles têm agora? 13 anos. Até os 13 anos, os dois são iguais de comportamento. Quando fizeram 13 anos, cada um começou a revelar seus comportamentos. Então quer dizer que quando eles fizeram 13 anos, o Yaakov automaticamente virou uma pessoa boa e o Esav automaticamente virou uma pessoa ruim? Não. A gente vai ver que o Esav, você só pode dizer que Esav é uma pessoa ruim quando Esav tem 15 anos. Que a gente vai ver em seguida. É a próxima cena, ato da nossa sequência. Que vai ser, que vai ver o versículo 29. Tá? Então quer dizer o seguinte, que nos 13 anos cada um começou a se comportar com as suas características. E isso vai lidar por 2 anos, vai ter um desenvolvimento entre os dois, durante 2 anos com as suas características, e aos 15 anos você vai chegar em alguma situação interessante. Tá bom? Interessante que 13 anos realmente é a idade que as pessoas começam a se explorar, e com 15 anos, realmente, já 2 anos depois, é a idade que os jovens começam a tomar decisões, tipo assim, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Tá? Então, é o que eu acho que quer dizer. Então, só para não perder aqui, vamos ver o torneio que eu fiz aqui. Então, beleza. Então, o Yitzhak, fizeram os dois 13 anos. Agora está na hora do Yitzhak concretizar o quê? O plano dele. Agora eu vou treinar Israel. Igual o pai, quando o filho faz bar mitzvah, não sei como deve ser. Vai ser, agora eu vou ensinar ele, né? Vai comigo na sinagoga, tá feliz. Ou a menina também faz bat mitzvah, e agora vai estar, vou estar cuidando, vai estudar, vamos... E aí o Yitzhak, ele fica tão, chega agora 13 anos, agora vai começar. Então cada um vai fazer vai preencher determinada função de acordo com as suas características. Então vamos começar pela ordem. Daí Esav, e foi Esav. Vamos anotar aqui que eu acho que a palavra mais importante de todo o versículo é a palavra Vayehi. E foi. Por quê? Porque sempre que a palavra Vayehi é que é alguma coisa ruim, triste. Onde é bom é Verhayah. Poderia ser, vai mas vai errar, então é ruim. O que é ruim? Esav ish yodeatzai. Esav era um homem que sabia caçar. Esav é chamado primeiro de tudo de Ish, um homem, ou seja, alguém importante, talentoso, importante para o mundo. Um mente, vamos dizer em Yiddish, que seria um cavaleiro, o cara, no ditado popular, não sei, o cara bom, não ruim. Ish. Falou lá no pecado dos espiões, eles são chamados de Ish, que o Urash fala, daqui que eles eram, sabe daqui? Justos. Esav é um homem justo, importante, talentoso, competente. O que ele fazia? Yodeatzai. Ele sabia caçar. Tá? O que é Yodeatzai? O que é saber caçar? É a primeira pergunta. Antes de entender o que a Torá quer dizer que é saber caçar, já teve outro na Torá que apareceu que caçava. Quem é? Nimrod. Nimrod, está escrito que ele, Gibor Tzai, ele era um valente que caçava. Lifnei Hashem, perante Deus. Tá? A palavra Gibor é alguma coisa boa ou ruim? Se é Gibor? Boa. A princípio, Gibor é bom, porque eis o Gibor, está escrito para quem é voto. Quem é o Gibor? A Kovesh et Yitzro. Aquele que consegue dominar os seus instintos. Chama todo dia de Gibor, 3 vezes. Atá Gibor. Quem é Gibor? Deus. Atá Gibor. Você é o Gibor. Tá? Quem mais é o Gibor? Isso é bom, né? Quem mais é o Gibor? Yitzhak. Yitzhak, Gvurah. Abraham Hesed. Yitzhak é o Gibor, ou seja, muito parecido com, né? Yitzhak é o Gibor aqui. Então, mas aqui não está escrito Gibor. Ali é Gibor Tzait, ou seja, Gibor Tzait é alguma coisa ruim sobre Nimrod? Não.
Não é. A gente já viu na aula da Torre de Babel aqui no início, não é ruim as características de Nimrod. No final ele acaba tropeçando. Com bons, ele tinha boas intenções, mas no final ele se perde. Depois volta lá. Quem quiser, sobre a torre, não lembro o número da aula, mas da Torre de Babel. Aqui é a mesma coisa. Yodei Atzaid não necessariamente é ruim. Primeiro, não está dizendo que ele caçava. Dizem que ele sabia caçar. O que é Yodei? Ele dominava a arte da caça. Ele conhecia essa ciência, esse conhecimento de caçar. Tá bom? Essa é a ideia. Segundo, já falamos isso. Outra coisa, antes de entrar em Tzad, depois está escrito o quê? Ish Sadeh, ele era um homem do campo. E a palavra Ish, duas vezes ele era homem. Ele era Ish duas vezes. Ele tinha duas competências, ele era Tzadik por dois motivos. Um que eu dei a Tzad, e outro que ele era Ish Tzadeh, o cara do campo. Ser o homem do campo, não importa ainda o que é, alguma coisa boa ou ruim. Boa, porque quem é o homem do campo, Isadeh? Não, Yitzhak, Lassua Rabassadeh, ele foi daqui que ele fez Minchá. Ele foi lá, Lassua, ele foi conversar no campo, ele foi passear no campo. Daqui para achar que vem, que vai falar da vida do Yitzhak, que você está esperando isso, vai falar que ele era agricultor. Ele cavava poço. E aí a terra dele deu LFPM 1000 vezes. Ele era o Istadeu, o homem do campo, o agricultor. Ah, então ser o homem do campo, é Caim, é ruim. Não. Porque o Caim não fala que ele é Istadeu, ele fala que é o Veda da marca, que trabalha para a terra. Aqui ele é o homem do campo. E Yitzhak é o homem do campo. Aqui duas coisas a gente pode perceber de cara, que as características de Esav são parecidas com as características de... Não, as características de Esav são parecidas com as características de Yitzhak. Do campo e valente. Tá? Essa é a ideia. Isadeh, o homem do campo. Veio Yaakov, Istam. E o Yaakov Ishmael Abraham e Yitzhak. Yaakov era o homem do Tam. O que é Tam? Íntegro ou ingênuo. Íntegro, vamos dizer assim. É bom ou ruim? Depende. Também, certo? Parece com Esav, não parece com Esav, mas é íntegro. Yoshev Ohalim, o que ele fazia? Sentava nas tendas. O que habitava nas tendas? Vocês sabem falar, estudavam em duas tendas, de Shem e de Evra, as duas academias de Torá que existiam, ele estudava. Uma ele aprendia, já ouvi falar, uma ele aprendia a relação entre o homem e Deus, a outra a relação entre o homem e o próximo. Estudava, estudioso. Um é um cara que sai. O que é sair para o campo? É um cara que sai de casa. Não também, a gente viu já. Quem mais é da Sadeh? Vai ganhar um prêmio, quem lembrar isso. Quem é da Sadeh? Quem mais a Torá conta? Quem já estudou sobre o campo. Ainda não estudamos. Aliás, era da Sadeh também. Não, que a gente já estudou. Não. Não é parecido. Ah, você está pegando todo mundo que te apareceu. Não, não é. Senão não ia dar um bro se fosse fácil. Um bro, um prêmio. Aqui. Não. Quem é? Alguém? Tenta. Vou falar. Capítulo 3, versículo 1. Ve'anahash aya arum mikol hayat asadeh. E a cobra era mais astuta do que todos os campos, todos os animais do sadeh, do campo. O que a gente explicou lá na aula sobre a cobra? Vocês não estão lembrando, gente. O que a gente explicou sobre a cobra? O que é sadeh? É igual a gente usa o termo em hebraico, sadeh peulá. É o campo de trabalho. Sadeh é o lugar que você vai se desenvolver, é o lugar que você vai trabalhar. Sadeh é o lugar na Torá, sempre deixa a palavra Sadeh não é um campo, é um lugar de trabalho, de esforço, de empenho. Isso é Sadeh. A gente explicou lá. Volta lá na aula 3, 4, 5, não, talvez mais 6, 5, 6. E a gente vai ter explicado lá melhor. Isso é homem do campo. Esav, ele sai de casa. Ele vai se esforçar. Não se esforçar, ele vai trabalhar. Ele vai para fora do comodismo, da bolha. Yaakov, ele fica na tenda, ele fica no lar. Ele estuda. Ele estuda não quer dizer que ele sai do campo. Ele é tal, ele é íntegro, ele fica dentro de casa, vamos dizer assim, no lugar confortável. Então, Esav tem características de ir para fora, externas, e Yaakov tem características mais internas, introspectivas. Tá? Um é mais ativo, o outro é mais passivo, em determinado sentido aqui, tá?
Um é tzadik, outro é rachá? Não. Um é mau, outro bom? Não, nada a ver. São características quando tem 300. Fizeram bar mitzvah, qual é a característica de cada um? Essa é a ideia aqui que o versículo quer dizer. Vamos lá. Agora, Issadê, vamos lá. O que os sábios falam sobre o homem do campo? Começa com Issadê? Vamos. Issadê. Então a gente já viu do Ish Yodeatzai, do homem que sabia caçar e tinha o conhecimento da caça. Vamos primeiro para o Ish Yodeatzai, que na ordem. O homem que tinha o conhecimento da caça. O que a princípio é caçar? Ou caçar é realmente caçar literal, né? Caçar os animais. Ou caçar é tipo você saber... Não necessariamente enganar. Segundo o Rashi. Sim, segundo o Rashi. Tem um objetivo. Isso. Você saber, você é uma pessoa que consegue articular, fazer um network, né? Sabe falar aquilo que vai agradar para conseguir unir a seu propósito. Uma pessoa bem articulada. Ele sabe conseguir ele consegue as coisas que ele quer. Tá? Que? Malandro. Não necessariamente malandro, competente às vezes. É um bom profissional, sabe fazer a coisa, ele sabe trabalhar. Safo, isso, Tzad, ele faz as coisas. Tzad são as características, por exemplo, de um... Choras, safo. Tzad é uma característica, talvez, de um político. Ou de uma pessoa que precisa... Uma pessoa popular, ele sabe falar ali. A caça em si também precisa disso. Sim, isso. Ele Pra precisa pegar a presa. O que eu boto para que ele vai gostar, eu vou conseguir meu objetivo. Esse objetivo é ruim? Não, pode ser bom ou ruim. Ou seja, uma pessoa que consegue seus objetivos, ela sabe lidar dentro de um mundo hostil, fora da bolha. Ele sabe caçar, ele sabe ir atrás do que quer e conseguir essas coisas. Ele faz isso? Não, ele sabe fazer isso. Ele é talentoso nisso. A gente não pode dizer por isso nem que ele faz ruim, porque a gente não sabe nem se ele faz isso. A Torá quer dizer que quando ele faz bar mitzvah, ele revela suas competências, ele tem essas características, ele tem sucesso nisso. E quem no mundo precisa ter essa característica muito boa? Um rei. Claro, é o rei, a característica do líder. O líder precisa. A Torá quer dizer o seguinte, ele tem característica de líder. Esav. Davi da Amélia sabia caçar também. Esav sabia caçar. Ele caçava ainda não, porque ele só tem 13 anos, ele ainda não foi caçar. Mas ele sabia caçar, ele era bom nisso. Ele nasceu talvez para isso. E Yitzhak conseguia identificar isso no filho. Então, uau, esse cara aí é um bom primogênito. É um bom Israel. Tem futuro. Tem futuro, porque como a gente vai conquistar o mundo inteiro e transformar o mundo inteiro num mundo bom. Como Abraham tentou fazer e eu tentei fazer. Preciso de Israel. Quem é o líder, quem é a cabeça, quem é o Rosh, essa é a ideia. Então essa é a primeira. Ele sabia, ele tinha essa habilidade. Yodeia, não está aqui. Podia estar escrito Ish Tzad, o homem da caça, né? É o homem que sabe caçar. Tá? Agora, Issadê, o homem do campo. O que é o homem do campo? O que não significa o homem do campo? O que não significa o homem do campo? Não, tipo, traduzindo. É que ele trabalhava no campo. Isso não significa o homem do campo. O que é o campo, para começar? O que é um campo? Você falou literalmente. Mar aberto. O que é o mar aberto? O que é o campo? Mar aberta. É floresta o campo? É o lugar da caça o campo? Não, é muito mais o lugar do pasto, o campo. Se fosse literalmente, né? Tem a casa, que são os animais domésticos, ficam dentro de casa. Aí tem o campo. Quem fica no campo a princípio? Sei lá, o pastor fica no campo, certo? E depois tem o mundo hostil, inabitado, que não é campo, é Yar, sei lá, como se é Midbar, o deserto, a floresta, mas não o campo, tá? Então não é isso que a Torá quer dizer. Então, até porque não, se ele fosse o homem do campo, a gente dizer o quê? Que ele é pastor, então, o homem do campo. O agricultor. É o agricultor que combina muito mais, é um agricultor, é isso que a Torá quer dizer. Então não. Não sei se começa pelo Rashi. Vamos ver o Rashi, tá bom, o Rashi. Yodeatzai. Ele vai dar duas explicações. Latsud veramot etaviv befiv. Ele sabia caçar. Yodeatzai ainda, né, do campo. Ele sabia caçar o pai com a sua boca. Então ele vai falar que caçar aqui, o Rashi vai dizer que caçar é que ele sabia isso, exatamente, manipular. O pai com a sua boca, que ele perguntava, pai,
Daqui a pouco eu vou entrar nisso, não vou perder tempo com isso, depois a gente vai entrar nisso. Issadê, depois, o homem do campo, que é mais maior, fala literalmente. Adam bateu, um homem vagabundo. Vagabundo. Olha o Rashi, bateu. Vetsodê becastor hayot veofor. Que ele ficava caçando com seu arco aves e animais selvagens. Que nada. Tipo, Divertindo. Não, que é isso? Isso é sadê? Tá? Então vamos entender aqui. O Midrash, ele fala assim, o que é isso sadê? Ele fala assim, Amar Rabi Abal, falou Rabi Abal, Shudanit Tzidani, acho que até o Targum, talvez, não sei, calma. Não, o Midrash aí fala o seguinte, o que é o homem do campo? Ele fala em aramaico, tá? Ele fala assim, o Midrash. Não é hebraico mesmo. Shudanit Tzidani, Tzad Babait, Tzad Besadeh. Babait, Ech Mitaknim Milcha, Besadeh, Ech Mitakakim Tivno, em aramaico. Fala assim, então. Shudani, ele era Shudani. Tzidani. Não sei o que é Shudani, não sei o que é Tzidani. Tzidani sim, é caçador. Tzidani, de Tzad. Tzad Babait, ele caçava em casa e caçava no campo. Em casa, ele perguntava assim, como se conserta o sal? E no campo, como se conserta o feno? Feno não, o joio. O joio. Antes de entrar no Midrash, vamos continuar. O que é Shedani? O que é Shudani? Antes de entrar nisso, vamos entender o que é Shudani. Shudani e Tzidani. O que é Shudani? Então, o Urashi vai falar que Shudani é Batlan, é alguém vagabundo. O que é vagabundo que eu estou traduzindo aqui como vagabundo? Alguém que não faz nada. Preguiçoso, que não trabalha. Alguém que não trabalha, que não faz nada de útil com o tempo dele. Tá? Isso que o Urashi fala aqui. Porque ele era... Então, Ishsadeh, pelo Urashi, é alguém que não trabalha. Ponto final. É isso que ele quer dizer. Alguém que não faz nada de útil. Porque alguém que ia fazer de útil naquela época, o que ele fazia? Ou trabalhava em casa. Tinha um monte de função, cozinhar, varrer, lavar, sei lá, ajudar a criação dos filhos, gerenciar os serviçais. Ou ia para a agricultura. Ou ia cuidar dos animais. Mas por que alguém ia caçar? Qual é a função de caçar? Para que alguém caça? Para comer. Para comer. Mas como se caça? Arco e flecha. É caché? Não. Não se comia de caça na casa de Yitzhak. Não é caché, porque tem que ter o abate. E abate não é caçar. Isso não significa caçar. Ou seja, alguém que mata animal por caça não faz isso para comer. Faz isso por quê? Prazer. Por prazer, exatamente. Entretenimento. É isso a ideia aqui. Essa... Ele não podia prender o animal para bater depois? Podia, mas aqui a ideia é isso. Sadani, ele pegava o arco, o Urashi está dizendo, pegava o arco e ia matar os animais. Isso depois. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Muito bem, lembrado. Muito bom. A gente vai entrar daqui a pouquinho nisso, mas primeiro vamos entender aqui. Porque o Urashi quer dizer o seguinte, se ele era um homem que ia caçar, quer dizer que é um homem que gastava seu tempo sem fazer nada de útil para o mundo. Ou para casa, ou para a família, ou seja para a economia, para nada. Para si próprio. Para si próprio. Ou seja, era um vagabundo. Só queria se entreter. Entretenimento. Aqui já é uma crítica sobre a cultura ocidental do entretenimento. Por que a pessoa vai se entreter? Está gastando horas e horas de entretenimento para quê? O que está fazendo de útil para o mundo? Está fazendo de útil para ele. Mas isso contribuiu quanto para ele? Quase nada, porque podia estar lendo um livro igual o Yaakov está fazendo. Ou seja, enquanto o Yaakov estava lendo livros, vamos dizer assim, entre aspas, Esav estava no Facebook. Estava jogando joguinho no celular. Porque eu li o livro para Yaakov, era considerado entretenimento para ele por si só. Porque não era? Em que momento falava que Yaakov ensinava os outros também para ele passar? Não, muito bom. Mas ele estava na escola. Ele estava no Beit Midrash de Shem e de Ever. Yaakov estava na escola, eu não sei o que ele fazia na escola. Aparentemente parece que ele gostava. Ele ia para a escola e lia. O Esav, isso quer dizer que ele é bom ou ruim? Não, ele ia para a escola. É uma característica de um filho, pelo menos, que está querendo alguma coisa da vida. O Esav não. O Esav ia brincar.
Tá bom, eles eram crianças, os dois brincavam, sei, mas quando fez bar mitzvah, o Esav continuou brincando e não fez nada de útil. E 13 anos antigamente já era uma idade muito avançada para ajudar em um monte de coisa, né? Igual hoje de que ainda é quase uma criança. Tá? Essa ideia aqui do que a Torá quer contar, de acordo com o Rashi, que é tipo um redu, tipo, né? Uma novidade que você nunca vai pensar. Exatamente isso. Isso é uma característica que você já pode ver ruim de Esav. Que não quer fazer nada. Mas por que não quer fazer nada? Porque ele já é completo. Ele já nasceu peludo. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso estudar. Eu não preciso ir para os livros. Tá? Essa é a ideia. Tá o primeiro sinal. Então é a ideia aqui. Shudani é alguém vagabundo. Tá? Essa é a ideia. Outra opinião, tá? Tem quem diga que Shudani não é vagabundo, discordando do Rashi, tá? E diz que é alguém harif, tarbulot, ou seja, um enganador, alguém que sabe, uma pessoa malandra, com técnicas. Não necessariamente, mas é o que eu expliquei antes, que é a pessoa que sabe conectar as pessoas, articular, exatamente. Sambarelosa. Tá? Sambarelosa. Tá? Agora, o fato dele ser sadé não é ruim por si só. Mas, tá bom, vamos dizer que ele vai brincar e não fazer nada de útil. Mas até na brincadeira tem tipo de brincadeira e tipo de brincadeira. Mas a brincadeira dele é matar animal. Esse é o problema. Que o entretenimento dele não é qualquer um, e sim é matar animais. Sem propósito. Só por diversão para ele. E aqui já é um ato cruel. Aqui já é um sinal que você tem que... Opa, calma aí, tem alguém que não faz nada e a brincadeira dele é matar animais em prol de nada. Aqui você tem que ter um sinal de alerta. Tá? Essa é a ideia aqui. Ele podia escolher ir para o campo para fazer igual Yitzhak, Lassur Bassadeh, que ele ia rezar, meditar ou plantar, de acordo com algumas pessoas dizem, fazer um jardim, um pomar, uma coisa bonita. Tem algumas explicações sobre Lassur Bassadeh, mas não, ele ia para o Sadeh não igual, é igual o pai, ia também para o Sadeh, mas aqui a gente já vai entender depois no capítulo seguinte o que é o pai fazendo o Sadeh mesmo. Depois de entender essa, mas essa não, ele ia caçar. E aqui já é uma escolha de usar a característica dele de uma forma já não tão boa assim, que revela uma crueldade que tem a ver da forma domir dele ser vermelho. E Yitzhak sabia disso? No princípio, sim. Tá? Essa é a ideia. Você conhece o psukim que você falou de Yitzhak? Logo a seguir vai falar vai Yitzhak, ele sabe que sai befiv. Então, assim, a ideia é que ele comia da caça dele. Ou da caça? Não sei. Sai befiv. Não, tá, vamos lá. Esse é o próximo versículo. Então vamos lá. Então, na verdade eu ia falar isso, mas Latsud é o que o Rashi fala já agora. Olha, ele fala o seguinte, que é exatamente isso. Então vamos lá. Que é o Betzai Befiv. O que é caçar? Fala no Midrash, então ele era vagabundo e malandro. E articulava. Qual era a articulação? Ele caçava tanto em casa quanto fora. Ou seja, o que está em casa? Tanto que ele falava como se conserta o sal e como se conserta o joio. Vamos explicar isso? O que é conserta aqui? É fazer o macero, o dízimo. Então, por exemplo, você tem uma colheita, você colheu trigo. Colheu trigo, tá? Veio a colheita. E aí, então, você tem que consertar. Você não pode usar o trigo pela Torá. Quanto tempo? 10 minutos? Não pode usar o trigo pela Torá. Até que você tire o dízimo. Tá? Tira uma parte, não importa agora, 10%, tá? Tira uma parte, aí essa parte você vai dar pro Cohen, pro sacerdote, e o resto tá consertado. Você pode usar. Tá bom? Você tem frutas, você tem que tirar o bicurim e o dízimo. Né? Tem algumas coisas primícias, o dízimo e tal, e depois está consertado, você pode usar. O que isso quer dizer na Torá? Quer dizer que o que a natureza, a princípio da natureza, foi seu esforço. Sabe? Com a minha mão eu colhi isso, eu plantei isso, é meu esforço. Você entende que você não pode usar isso, porque é de Deus, na verdade. Aí você tira e fala, é de Deus, vamos dar primeiro o que Deus mandou e o resto é meu. Você reconhece que é de Deus. Mas tem uma coisa mais elevada ainda, que o dízimo passa a ser santo. Às vezes se dava para o Beit HaMikdash, o bicurim, por exemplo, a primícia era santa. A primícia tem a ver com o Bechor, com o primogênito. Era santidade. Na verdade, quando você tirava a primícia do todo, se revela que o todo também tem potencial de ser santo.
Ou seja, o que você fez com as suas próprias mãos, que a princípio é da natureza, que não tem santidade nenhuma, alguma coisa do mundo, quando você pega um e separa por algum propósito santo, quer dizer que tudo aqui tem santidade. Que tem santidade dentro do mundo. Tá bom? Essa é a ideia. Mas aí a Torá fala assim, e o sal? O sal você precisa tirar dízimo? Alahá é que não. Quem tira dízimo de sal? Não, não se tira dízimo de sal. Ah, e do feno, que é tipo psólito, os restos da colheita que ninguém usa. Dos restos você também é obrigado a tirar o dízimo? Também não. Isso daqui é o resto, deixa pra lá. O Esaú perguntava pro pai, como se tira o dízimo do sal? Como se tira o dízimo do resto? Que a Torá, que você me ensinou que não precisa tirar. Ele vai falar, uau, boa pergunta. Boa, né? Ou seja, ele quer tirar até o que a Torá não mandou. Aí as pessoas interpretam assim, viu, ele caçava, porque na verdade ele não queria nada disso. E ele só achou essa pergunta inteligente. E ele fala, vou fazer essa pergunta para meu pai, e ele vai me achar inteligente, mas eu tô nem aí se eu tiro o dízimo ou não. Essa é uma ideia que sim dá para entender. Outra coisa não, que a forma dele ser do campo e articulado era justamente, a demonstração disso é a pergunta que ele fazia. Ou seja, a pergunta revelava o que ele queria. Ele falava, pai, por que tem lugares no mundo que não dá para santificar? Que a Torá diz, não, aqui você não toca. Aqui não tem conserto. Por isso que o Medrash é como metaken, como conserta. Eu quero consertar até o sal, eu quero consertar até o resto, que ninguém cuida. Porque ele é o homem do Sadé, é para fora de casa. Eu sou o rei, eu sou o primogênito, eu sou o Behor, eu sou Israel. E o mundo está ruim. Mas eu não quero consertar só o que é ruim do mundo, eu quero consertar até aquilo que nunca ninguém ousou tocar. Nunca ninguém ousou mencionar, porque é tão ruim, está tão estragado, que é ali que eu quero entrar e, pai, como se conserta o que até a Torá diz, não, aqui já é demais, não precisa. Não é normal um ser humano precisar chegar ao nível do resto, precisar fazer o dízimo, não é uma lei para todo mundo, não é para fazer. E o Esaú fala, não, nisso eu quero. Tá? E aqui a gente vai ver, talvez, a característica que move Esaú. Ele era um ideologista, uma pessoa com uma ideologia muito grande. Ideologia de consertar o mundo inteiro. Aquilo que ele é, que é trazer a plenitude para o mundo inteiro, e esse vermelho, essa vida, de sair para fora, e caçar, e articular e ser o rei, ele queria fazer isso até o final. Eu quero consertar o mundo inteiro, até como meu pai faz um pouco e meu avô fez. Agora é minha vez, eu vou fazer melhor que todo mundo. Eu vou consertar o mundo. Essa é a ideia aqui do Esaú. E Jacob não. Jacob vai falar, vou estudar. É importante. Então a gente vai ver aqui que tem duas características, uma de um filho e outra de outro filho. O Esaú tem características de um rei, de um bom rei. Com ideologia, que quer mudar pela ideologia. Jacob tem as características de um bom professor. Isso, de sacerdote, do Cohen. Muito bom, de um sacerdote. E um povo é feito de Mamlechet Kohanim, de um povo de sacerdote. De um rei e de sacerdote juntos. E essa é a visão de Yitzhak. Yitzhak fala, uau, os dois têm as características que eles precisam. Israel já está na porta. Cada um vê as características certas. Um mix. Fazendo o mix deles, uau. Que a ideia, eu rezei para Deus por um, veio dois. Uau, é que se tiver irmandade entre os dois, se eles conseguirem a irmandade, Israel vai resolver os problemas do mundo. Tá? Essa é a ideia. Então os dois são dois irmãos amigos, um ajuda o outro. Qual é o papel do sacerdote? Orientar o rei. Porque o sacerdote não está nos desafios da vida do dia a dia. O rei está. O rei é difícil. O rei vão oferecer suborno para o rei. O rei vai se deparar com várias situações. E como ele vai ter sucesso se ele tiver um sacerdote do lado? Um professor vai falar, olha, Paulo Guedes, Leavdil, 1000 vezes. Leavdil. Mas é tipo, tem que ter alguém inteligente do lado que vai falar, ó, isso daqui é uma boa questão, mas ó, quê? Só faltava Yitzhak saber da nevoá que... Isso eu não sabia. Falando, sim, então, isso que a gente vai entrar. Então, o Yaakov tem que auxiliar o Esaú. Só que não. Qual é a função do professor? Qual a função do professor? Orientar. O aluno. Ensinar o aluno. Quem é o aluno? Esaú. Então quer dizer que todo professor que não ensina o aluno ele está errado? Não. Tipo, não consegue ensinar está errado? Não. Porque às vezes a situação é tão ruim que o professor não tem nem o que fazer.
Mas o que é importante aqui é que essa não é a situação entre Yitzhak e Yaakov, porque os dois só têm 13 anos. Esav não é mau. Esav não escolheu nenhum caminho ainda, ele só tem tendências. E Yaakov poderia estar do lado de Esav quando Esav fosse para o campo. E aí Yitzhak é o que o Yitzhak queria. E aí o pastor vem dizer, vai errar. E foi. A gente entende que o foi de sofrimento é que Esav, ele era o Ishodê, Atzai, Dissadê. Ah, viu, Esav é ruim. E depois estava, e o Yaakov, tá, meu Shevalim, aí é bom. Não, o vai errar é para o passuco inteiro. O ruim, o sofrimento do passuco, a tragédia, a maior tragédia talvez que está o passuco é o vai errar, que é para os dois filhos. Que o passuco está falando, e aí quando eles cresceram, os dois tinham as características, mas isso foi a tragédia. Que embora Esav tinha as características todas para ser um rei, e Yaakov tinha as características todas para ser um educador, um estava no campo e o outro estava na tenda. Eles não estavam juntos. E essa é a tragédia, esse é o sofrimento. E essa é a origem de tudo que vai acontecer em seguida. A desunião, a não fraternidade entre Yaakov e Esav. Mas isso, Rivka já sabia. Que desde quando eles crescessem, fizessem bar mitzvah, eles iam se dividir e nunca ia ter a fraternidade dos dois. Um nunca ia ajudar o outro. E para Esav isso só daria certo se os dois sempre estivessem juntos. E aí, a gente vai ver que um amava o outro. Vai chegar aqui, a gente vai ver na aula que vem, só para deixar a chamada, que Yaakov ia estar cozinhando uma lentilha e Esav vai chegar do campo cansado. Não faminto, não vai chegar com fome, ele vai chegar cansado. Quem chega do campo cansado, isso aí já vão ter 15 anos, é quem tentou e fracassou. A pessoa que tentou, vou mudar o mundo inteiro, igual meu pai faz, meu avô faz, chegou no campo, viu que é difícil, não sabe se esforçar, se frustrou. Ele acha que o mundo todo é dele, que ele é o talentoso, que ele pode tudo, que ele vai mudar até o que ninguém tocou e ele não consegue nem fazer o básico. E ele vai chegar e falar, sabe o negócio? Desisto. E ele é ideológico. Nem arruma o quarto dele, ele conseguiu. Ele tem ideologia jovem, 15 anos, tem toda a força. Eu posso fazer, todo mundo errou, não faz isso. Não, mas eu vou conseguir. Eu vou fazer com todo mundo, mas eu vou conseguir. E é isso. E o cara que quer fazer tudo, tem ideologia, que eu quero consertar o mundo inteiro, quando ele falha, ele se cansa. E quando você cansa que ele fala vou fazer só metade. Ele fala, então sabe de negócio? Então não fazer nada. E é isso que vai acontecer. Mas não vale essa, né? Quando ele volta, esse do episódio da lentilha, ele não traz a jaqueta do Nimrod que acabou de matar. Está escrito na Torá? Isso é Midrash. Que no mesmo dia ele cometeu... Sim, mas o fato dele ter a jaqueta do Nimrod... Mas isso não é perfil de quem se dá por vencido, no caso, como você falou. Não, porque esse Midrash não está aludido a princípio aqui no versículo. A gente não chegou também nesse versículo. 2, que ele acabou de assassinar o Nimrod. Sim, então é ruim, ele perdeu. Ele não consertou o mundo, ele piorou o mundo, ele cometeu um assassinato. Os sábios consideram o assassinato de Nimrod como um assassinato ruim. Naquele dia fez 5 pecados, um deles assassinou. Quem? Nimrod. Ele matou um homem. É ruim. Mesmo que esse homem também seja ruim. Mesmo que esse homem também seja ruim. Mesmo que esse homem seja ruim. Quem mandou matar o Nimrod? Abraham matou o Nimrod? Não matou o Nimrod. Então não é para matar o Nimrod. Não é para ninguém mandou matar o Nimrod. Ele tinha que consertar Nimrod. Tinha que consertar, né? Ele não quer consertar o sal e o feno, conserta Nimrod, não mata ele, a princípio. Mas isso é o Midrash. Isso não está no Midrash. O que o Midrash fala é que ele chegou cansado do campo. Mas esse negócio de consertar o sal, isso é só historinha para enganar esse cara. A princípio, né? Isso eu aprendi pelo menos assim. Ou pode ser que ele estava fazendo... Pode entender que ele queria fazer essa imagem pro Yitzhak. Pode ser. Pode ser as duas coisas. Mas não pode dizer também que sabe, o tempo inteiro ele vai mostrar como uma pessoa que quer ir até o final, que é tudo ou nada, que é agora. E a gente vai ver isso, então, a aula que vem a gente continua. É isso. Já tá, não, foi bom, já tá bom. É isso, se inscreva no canal, curtam, compartilhem. Bota um sininho, senão não entrega o vídeo. Acho que é.